Graças a Deus pela mesa do Senhor, somos alimentados, amém? Que bênção, que bênção. Deus tem algo ainda para ministrar ao seu coração. O banquete está sendo servido e a palavra de Deus vai completar esse momento. Nós estamos, durante um tempo, falando deste tema que está projetado aí, uma igreja de discípulos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2. Nós leremos dos versículos 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meus irmãos, esse é um texto belíssimo que reflete a vida dos primeiros cristãos. Essa primeira comunidade dos discípulos de Jesus. O versículo 42 é um versículo muito rico e nós vamos tomá-lo como base para nos mostrar algumas características ou marcas desta igreja. O livro de Atos é escrito por Lucas por volta dos anos 90 depois de Cristo. E o livro começa com uma instrução de que eles seriam testemunhas do reino de Deus para todas as nações. O livro de Atos é um livro que narra neste primeiro capítulo um impulso dessa igreja através do Espírito Santo. Eles aguardavam, enquanto estavam orando no cenáculo, o lugar onde eles se reuniam para orar, a promessa do Senhor de que o Espírito Santo desceria sobre eles. Portanto, o livro de Atos, eu chamo de o Evangelho do Espírito Santo, o quinto Evangelho. O autor tem alguns desafios quando ele escreve o livro de Atos. O primeiro deles era de fazerem sentar numa mesma mesa judeus e não judeus. Isto era um conflito e uma dificuldade. Era difícil comer com eles na mesma mesa. Os judeus tinham várias restrições da lei judaica sobre alimentos, sobre costumes, e Lucas está tendo esse desafio de escrever a essa comunidade miscigenada de várias nações, com várias referências religiosas, e agora estão unidos e sentados na mesma mesa. E nasce uma pergunta de que se era possível continuar sendo judeu, sendo cristão ao mesmo tempo.
O segundo problema do livro de Atos é que gregos e romanos, e particularmente pessoas que pertenciam agora à elite, ligados ao Império Romano, alguns até perseguidores dos cristãos, fazem parte da igreja cristã. E a problemática é como vão conviver e sentar na mesma mesa pessoas que eram ricas, convivendo com pobres, pessoas da elite e do Império Romano, agora sentadas na mesma mesa para a comunhão. E aí nasce a segunda pergunta: era possível ser cristão e permanecer fiel ao Império Romano? Essa problemática da convivência entre judeus e não judeus, da convivência entre ricos e pobres, entre escravos e senhores, era um grande desafio e necessitava de uma igreja perseverante, uma igreja que fosse firme, para que pudesse concentrar ou conseguir reunir todas essas diferenças no mesmo lugar. A palavra escolhida por Lucas é a palavra perseverança. Nós lemos aqui, eles se dedicavam. É a palavra procrasteriem, que no grego significa eles tinham uma dedicação constante, comprometida, eles eram assíduos. Eles tinham que ser firmes. Mesmo porque essa igreja enfrentava um contexto de perseguição. Eu gostaria de ler para os irmãos um trecho, apenas um trecho, de uma carta de um governador do Império Romano chamado Plínio, Caio Plínio, o Moço. E ele escreve ao imperador Trajano já em 93. Olhem só o contexto desta carta. Plínio está relatando e pedindo ajuda do imperador sobre como ele deveria proceder na aplicação das penalidades de tortura sobre os cristãos. E aí ele então escreve ao imperador: por enquanto, o método por mim observado para com aqueles que me foram denunciados como cristãos tem sido o seguinte: eu pergunto se eles são cristãos. Se confessam, repito 2 vezes a pergunta e acrescento uma ameaça de punição capital, de morte. Se perseveram, mando executá-los. Pois estou convencido de que qualquer que seja a natureza do seu credo, ou uma obstinação contumaz e inflexível, certamente merece castigo. Outros fanáticos dessa espécie me têm sido trazidos, mas por serem cidadãos romanos, eu os remeto a Roma. Eles eram julgados por estarem se reunindo antes do nascer do sol para cantar um hino, para ler um salmo, fazer as suas orações e para sentar à mesa e comer alguma coisa. Plínio escreve sobre isso. E ele fala que todavia até essa última prática alguns haviam abandonado depois da publicação do meu edito, pelo qual, de acordo com as vossas ordens, proibiria as reuniões políticas. Eu julguei necessário empregar agora tortura para ver se arrancava toda a verdade, especialmente de 2 escravas, que eram chamadas diaconisas. Nada, porém, descobri, senão excessiva superstição.
pois esta contagiosa superstição não se confina nas cidades apenas, mas espalha-se pelas aldeias e campos. Essa igreja é destacada por Plínio, um perseguidor dos cristãos, como uma igreja que perseverava. E a aplicação das torturas e das penalidades era um instrumento para conter o avanço do reino de Deus. E olha só o que isso gerou. Estamos aqui. Por causa da perseverança de alguns. Gente que não desistiu. Gente que ficou firme. Portanto, essa é a principal característica de uma igreja de discípulos. É uma igreja perseverante. E eu gostaria de tratar aqui apenas 4 características em que se exprime marcas de uma igreja perseverante. A primeira delas, uma igreja de discípulos deve ser caracterizada pela perseverança na doutrina dos apóstolos, ou no ensino dos apóstolos. Meus irmãos, versículo 42 diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Mas qual era o ensino dos apóstolos? Os apóstolos tiveram o privilégio de conviver com Jesus. Eles aprenderam com Jesus. Eles eram homens e mulheres também que tinham informações do Antigo Testamento, da lei, dos profetas, da lei mosaica, dos profetas, dos salmos. Eles tinham orientação, eles tinham um fundamento, eles tinham uma base. Mas especialmente no capítulo 1, nós vemos o conteúdo da pregação de Pedro como uma referência, dizendo que o conteúdo do ensino dos apóstolos era baseado em algumas coisas. O primeiro conceito é o conceito da ressurreição. A ressurreição mexeu com eles profundamente. Por causa da ressurreição de Jesus Cristo, então, eles avançaram. Olha, o que nós estamos falando é a verdade. O nosso Senhor não está morto. Ele não está no túmulo. Ele ressuscitou. E por esta verdade, eu prego a palavra. Eu anuncio a palavra. Mesmo que isso me custe torturas, prisões, açoites, eu ficarei firme com a palavra. A palavra ensino e doutrina é a palavra didaquê, que é um ensino da vida, é um ensino cotidiano. Não é só uma mera retórica ou informação acadêmica, é um ensino. O didaquê é um ensino que passa pela vida, pelo dia a dia, pela experiência que os discípulos estavam vivendo. Outro conteúdo da pregação de Pedro era: arrependei-vos. Olha, Jesus Cristo ressuscitou, mas nós precisamos nos arrepender. Palavra de arrependimento, de mudança, de conversão, de mudança de rota, de direção, de ter um estilo de vida que agora é alterado, que é mudado. Não são apenas conceitos religiosos que são obedecidos cegamente, mas eles são refletidos e observados. A lei judaica está sendo colocada em xeque. Os ensinos e a persuasão do Império Romano está sendo colocada em xeque. A cultura dos pagãos e de outras religiões que influenciavam aquela época está sendo colocada em prova. E assim, as Escrituras nos ensinam que, como aqueles crentes de Bereia, os bereanos, que deveriam sempre olhar e conferir se o que nós fazemos está de acordo com a Bíblia,
deve marcar a vida dos discípulos de Jesus. Eu não sei o quanto este conceito, este entendimento é observado por você, por mim. Qual é a tensão da vida moderna entre o lugar da palavra de Deus nas nossas vidas e os achismos que muitas vezes somos guiados? Será que antes de qualquer ação, atitude, antes de fechar um negócio, antes de tomar uma decisão, antes de assinar algum documento, antes de determinar um rumo da sua vida ou da sua família, você busca orientação na palavra de Deus? O que a palavra de Deus me orienta a fazer? O que será que a Bíblia me orienta sobre o meu casamento, sobre a minha sexualidade, sobre os meus bens, sobre como vou guiar a minha família? O que será que a Bíblia tem a ver com a minha vida? Como a Bíblia pode nortear as nossas decisões? É tão interessante que nós, nessa semana, estamos comemorando a Reforma Protestante. No dia 31 de outubro, comemoramos a Reforma Protestante. 499 anos. Estamos rumo aos 500 anos da Reforma Protestante. E queremos aqui fazer algumas homenagens citando o nosso grande reformador João Calvino. Ele diz que essa perseverança assídua era como uma obediência. Da mesma ordem que Jesus disse aos discípulos: olha, permaneçam em Jerusalém. Ele estava dizendo: perseverem em Jerusalém. Fiquem aí até que sejam revestidos de poder. Perseverem na doutrina. Não se afastem da doutrina dos apóstolos. Por isso que o tema, das máximas da Reforma Protestante era sola Escritura, somente as Escrituras, que devem guiar e marcar a nossa vida. A segunda marca que eu gostaria de destacar de uma igreja de discípulos é a vida comunitária. A vida comunitária. E a palavra usada por Lucas é koinonia. Koinonia, que pode ser muito bem traduzida por companheirismo íntimo ou amor fraterno. Mas ela está revelando como é que os cristãos do primeiro século, os primeiros cristãos, como eles se relacionavam, como que era a vida deles. Essa igreja nasce sobre preconceitos raciais, com conflito em relação à riqueza e pobreza, desigualdades sociais. Mas tudo isso é superado na koinonia, na comunhão, na maneira como eles vivem. Há um problema trazido por Lucas, que era o de reunir todas essas pessoas numa mesma mesa para fazer uma refeição. Parece que esse tem sido um grande tema da nossa sociedade hoje. A questão da intolerância religiosa. Você tem ouvido isso? Hoje quem fez o Enem parece que fez uma redação sobre intolerância religiosa. Nós estamos vivendo um momento e ouvindo notícias de um dos possíveis maiores líderes de uma nação do mundo querendo construir um muro para separar pessoas. Não quer saber de estrangeiros dentro da sua terra. Não queremos nos misturar com pessoas diferentes. Será que nós estamos lidando com intolerância religiosa? Pessoas que por causa das suas pseudo-verdades matam, destroem,
apontam armas, discriminam, rejeitam. Há um grande desafio para nós hoje de nos sentarmos à mesma mesa, se é que somos cristãos. Para Lucas isso é muito claro. A mesa comum no livro de Atos é algo que marca a vida desses cristãos. Só senta na mesa comum quem entendeu o que é o cristianismo. Pedro tem uma visão, e Pedro, um religioso judeu, cheio de restrições contra os alimentos e alguns animais, Deus intervém na sua vida e lhe dá uma visão, mostrando que todo animal é abençoado por Deus. E a palavra que nós lemos é: Pedro, mata e come. Mata e come. Atos capítulo 10. A igreja dos discípulos é uma igreja que avança na direção dos pagãos. Não uma igreja que se afasta, mas uma igreja que se mistura. Isso é interessante, porque Paulo, ele foi hospedado na casa de Lídia, alguém considerada pagã, Atos capítulo 16, versículos 14 e 15. Paulo foi hóspede na casa de um carcereiro em Filipos, Atos capítulo 16 ainda. Paulo também come com todos os seus companheiros no navio, perto da cidade de Malta. Navio este que veio a naufragar, Atos capítulo 27. Porque os cristãos do primeiro século, a igreja de discípulos é uma igreja que se mistura. É uma igreja que reparte na mesa. O versículo 46 de Atos 2 diz: eles partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Era fácil, gostoso, valia a pena estar junto. Alegria e singeleza de coração. Versículo 44 diz: tendo tudo em comum. A comunidade cristã estabelecia uma superação dos pobres e de todas as desigualdades, tendo tudo em comum. Aliás, no livro de Atos, não existe a palavra pobre. Entre os cristãos que já nasceram de novo, não se podia admitir tal conceito. A comunhão dos bens, que é essa partilha, versículo 45, vendiam suas propriedades e repartiam segundo as necessidades de cada um. Mais uma vez eu trago a citação de Calvino que diz: que a partir do novo nascimento, o indivíduo que começa a fazer parte da igreja, não há possibilidade agora, nessa nova vida, de permanecer sozinho e isolado. Não é viável que os que são verdadeiramente persuadidos por Deus, que é o seu Pai em comum e que Cristo é o chefe de todos, sejam unidos pelo amor fraterno e não busquem em comum o bem uns dos outros. Meus irmãos, essa nossa preocupação com o outro, essa nossa relação com o outro, é transformada em Cristo. Eu me lembro da história de um congresso de missões em que eu fui, pastor Evandro também foi, há muitos anos já. Talvez acho que em 92 ou 93. Em Caxambu, Minas Gerais, foi o primeiro congresso brasileiro de missões. E eu fiquei hospedado com um grupo de africanos de Angola.
gente que tinha submetido já a uma guerra civil, e tantos maus tratos, e tanta dificuldade. E alguns deles estavam vivendo um conflito lá. Porque nós estávamos hospedados num hotel, e nós tínhamos toda aquela fartura que se tem nos hotéis de alimentação, e eles tinham uma crise. A crise era: como eu posso estar aqui comendo, desfrutando desse momento tão especial e sabendo que a minha família não tem o que comer em casa? Eles não conseguiam comer lá naquele hotel. Sabe qual foi a atitude que eles tomaram? Eles só tomavam café da manhã. Eu não sei o quanto a necessidade dos outros te incomoda. Eu não sei o quanto pessoas que estão muito perto de nós, talvez nos servindo, talvez as secretárias, empregados da nossa casa, pessoas que estão muito perto da gente. O que o sofrimento de algumas pessoas tem a ver comigo e com você? O que aquelas crianças do Betel, mão amiga, tem a ver com a sua vida, com o dinheiro que você tem, com as possibilidades que Deus te deu? O que isso tem a ver com essa igreja que é rotulada na nossa cidade como igreja de ricos? Qual que é a tensão? Será que nós queremos talvez construir muros? Ou pontes? Como está o seu relacionamento com os incrédulos? Ou você é daqueles que se converteu e nunca mais participa dos almoços da família na sua casa? Que agora você é crente. Terceira marca de uma igreja de discípulos. Essa igreja deve ser caracterizada pela perseverança no partir do pão. E aqui Lucas aprofunda o assunto da mesa, dizendo que é no partir do pão, na fração do pão. Esse era um gesto ritual de início de qualquer refeição judaica. O chefe da família toma o pão nas mãos e agradece, dá graça. E essa é a atitude que Jesus tem na ceia, quando ele toma na mão o pão. E diz lá o texto: e tendo dado graças, partiu e deu a quem? Aos seus discípulos. É a palavra Eucaristia. Caris é graça, ação de graça, é reconhecimento. Essa atitude, mesmo sem falar nada, já significa muito. Já dá para ser professor da turma ali, né? É um pai que está distribuindo para que todos os filhos se alimentem na mesa e que ninguém fique de fora. E que todos recebam ao menos uma fração do pão. Isso é a Eucaristia. É esse cuidado, é essa paternidade de Deus na ceia, na distribuição. Solidariedade, fraternidade e celebração da fé se fundem. Solidariedade, fraternidade e celebração da fé estão fundidas na ceia. Para Calvino, ele diz assim: assim como o pai providencia o alimento para a sua família, Deus na Santa Ceia apresenta Cristo, que é o único alimento da nossa alma. Jesus
é o pão da vida. Calvino diz que quando o pão é partido e nos é dado como símbolo do corpo de Cristo, imediatamente há de se conceber similitude. Ele é o pão que nutre, ele é o pão que sustenta, ele é o pão que conserva a vida do nosso corpo. E assim, o corpo de Cristo é o alimento único para revigorar e vivificar a nossa alma. A pergunta é: como eu poderia estar participando indignamente? Eu entendo qual é o real sentido de que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o socorro para a minha alma. Ele é o alimento da minha vida. É Ele quem me sustenta. Eu confio nele. E quando participamos da ceia, mas não temos essa confiança nele, isto é indigno. É apenas um ritual. Quando participamos da ceia, sabemos que o nosso irmão não tem fração de pão para comer. Isso é indigno. Um pai não deixaria um filho na mesa sem comer, porque a fração alcançaria a todos. Amém, irmãos? Tão interessante que Calvino, ele tinha o hábito de participar da ceia todos os domingos. Lá em Genebra, na Suíça, ele participava da ceia todos os domingos. Era um elemento fundamental para a compreensão da vida cristã. Porque a ceia nos faz olhar para nós mesmos, olhar para o Deus que nos sustenta e nos supre em Jesus Cristo, e olhar para o futuro, porque é assim que nós devemos viver até que Ele venha. Até que Ele venha. Onde nós não precisaremos do pão e do vinho, porque o próprio Jesus estará conosco, porque a presença real dele, a ceia é a presença real de Jesus. Porquanto, quando há necessidades, Jesus não está presente. Mas quando Jesus está presente, tudo é suprido. Todas as necessidades são supridas em Jesus. Olhem só um pouco da história deste homem. João Calvino perdeu a sua mãe aos 6 anos de idade. Ele perdeu seu pai aos 22. Ele se casou após os 30 anos com Idelete de Burre, que lhe deu 3 filhos. Todos os 3 morreram na infância. Com 9 anos de casamento, a sua amada Idelete também morreu. Ele decidiu não se casar-se mais. A sua saúde sempre foi frágil. Ele sofria de artrite, gota, teve várias malárias, pedra nos rins e finalmente, no final da sua vida, tuberculose por 5 anos. Ele morreu aos 55 anos. Ele escreveu comentários de toda a Bíblia, exceto o livro de Apocalipse. Porque ele achava muito difícil de interpretar, mas ele escreveu todos os outros. Apesar de tanto sofrimento, nunca encontramos em seus comentários uma linha sequer de murmuração
de reclamação em toda a sua obra, porque ele entendia que Jesus era o pão vivo que desceu do céu. Todo o alimento que eu preciso está na pessoa de Jesus. Por fim, a última marca de uma igreja de discípulos. Essa igreja deve ser caracterizada pela perseverança na oração. Perseverar na oração trata-se daquelas orações que marcavam o dia dos judeus piedosos. Eles oravam 3 vezes ao dia. Só que é mais do que isso. Haviam tipos especiais de oração. Havia uma dinâmica entre uma disciplina espiritual, uma vida de oração nas casas e no templo. O texto diz que eles se reuniam no templo para orar. E o versículo 43 diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Agora há uma pergunta que nasce diante desse tema da oração. Se eles estavam já supridos em todas as suas necessidades financeiras, porque eles repartiram os seus bens, eles fizeram uma grande cooperativa para poder sustentar aqueles que tinham mais dificuldades, eles superaram as necessidades, as lutas, as dificuldades. Por que será que eles oravam tanto? Eu queria fazer algumas perguntas sobre oração. Qual que é o papel da oração na sua vida? Você ora mais quando as coisas estão bem difíceis na sua vida? Como tem sido o desafio de aquietar-se? Aquietar-se. Permaneçam em Jerusalém aguardando a promessa. Aquietem, esperem um pouquinho. Não tome nenhuma estratégia. Não saia de manhã resolvendo as coisas antes de orar, entendeu? Por que será que não somos tão motivados para orar? Ou gastar tempo com isso? Por que será que a gente dorme quando a gente quer orar? Quando a gente vai orar? Eu não sei se isso acontece só comigo, mas... Por que todo começo de oração é bem difícil, mas depois a gente se sente melhor, se sente mais aliviado? Não é mesmo? Por que a gente não consegue deixar o ativismo ou as estratégias de que eu tenho que resolver e aprendemos a entrar no descanso do Senhor, sabendo que é o Senhor quem peleja por nós? Ele luta por nós. Por que será que nós temos uma doença chamada Síndrome de Marta? Síndrome de Marta. Porque nós já fomos alertados que Maria escolheu a melhor parte. As 2 irmãs, Marta e Maria, Jesus fala: Maria, você escolheu a melhor parte. Mas por que eu fico tentando resolver as coisas? Qual era a agenda de oração dos primeiros discípulos, já que várias das suas necessidades tinham sido supridas? E mesmo assim eles ainda iam orar de casa em casa e 3 vezes ao dia. A sua agenda de oração aí. Pensa nos 5 tops pedidos de oração que você tem. 5 coisas talvez que você colocaria diante de Deus aí. O que elas revelam? O que elas dizem?
O que elas estão mostrando? Quem você é? Calvino diz assim: o cristão deve orar para exercitar a sua fé, esperando em suas promessas. Esperando em suas promessas. Meus irmãos, a Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel. Mas o papel da oração não é só pela resposta, mas é pela construção da fé, dessa vida de intimidade com Deus que os discípulos, primeiros cristãos, tinham como desafio. Eu quero terminar pensando que existem algumas marcas daqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus. Essa marca da palavra, de gente que obedece a palavra acima de qualquer coisa, mesmo que isso custe algumas perseguições. A marca da mesa comum, dessa koinonia diante dos diferentes. Quem sabe seja um bom momento para você chamar alguém para fazer uma ótima refeição na sua casa. Quem sabe nessa mesa comum ela consiga penetrar ambientes como dos seus funcionários, ambiente de trabalho, que parece que aquele Cristo que está pregado na cruz ou escondido dentro de uma Bíblia em cima da mesa, não se extravasa nos relacionamentos, no trato, na maneira como você se relaciona entre patrões, empregados e vice-versa, entre crentes e não crentes, entre os diferentes. Quem sabe eu e você precisamos compreender que, se somos filhos do mesmo Pai, se somos filhos do mesmo Pai, nós recebemos das suas mãos o pão da vida. E entendemos que a vida de oração era o ambiente, era a atmosfera aonde a promessa de Deus se cumpriu, porque os discípulos estavam reunidos no cenáculo. Enfim, a promessa chegou. Enfim, a promessa chegou. Eu e você somos desafiados a orar. Nós temos ainda aqui na nossa igreja essa oportunidade da campanha dos 21 dias. Quem está fazendo aí? Amém, que bom. Quem não está fazendo, começa hoje. Começa agora. Vamos orar. Vamos buscar a Deus. Nós estaremos aqui quarta-feira às 19 horas. Venham orar. Vamos estar juntos. A comunidade dos discípulos é essa igreja que tem uma vida de oração, de intimidade com Deus, mesmo que suas necessidades já estejam supridas. Eles oram a Deus porque querem conversar com o Pai.